Olá, sejam bem-vindos ao experimento Análise Microbiológica de Métodos de Higienização de Alimentos, realizado pelos alunos da UFABC Carolina Eugênio, Diego Targino, Júlia Diniz, Mariana Sarinho, Natália Nayumi e Vinícius Silva. Motivação: diariamente nós consumimos diversos alimentos que precisam ser higienizados, como maçãs e tomates, mas você já se perguntou qual o melhor método de higienização desses alimentos? Pensando nisso, nosso grupo resolveu testar alguns dos métodos mais utilizados no ambiente domiciliar. Objetivo: nosso objetivo consiste em investigar a eficiência de diferentes métodos de higienização de frutas por meio de análise visual de crescimento de bactérias em meio de cultivo. Trabalho realizado. Primeiramente, os alimentos selecionados foram a maçã e o tomate, por estarem entre os alimentos mais consumidos no Brasil e ambos terem cascas digestíveis. Para analisar qual a melhor forma de higienização, foram utilizados os seguintes métodos: enxágue com água corrente, imersão em solução de vinagre com água e imersão em solução de hipoclorito. Cotonetes estéreis foram utilizados para esfregar a casca dos alimentos e transferir o material coletado para as placas de Petri, contendo meio de cultivo LB-Broth adequado para o crescimento de bactérias. Importante ressaltar que todos os procedimentos foram realizados sob condições de asepsia e com materiais esterilizados em autoclave para evitar contaminação. Como apresentado na tabela, para o preparo das placas utilizamos agar bacteriológico, glicose e água destilada nas quantidades designadas. As placas foram esterilizadas na autoclave por 15 minutos a uma temperatura de 120 graus. Separação das placas. As placas foram divididas por métodos. Identificamos em cada placa controle e amostra de maçã e amostra de tomate. Usamos letras C, M e T para representar cada um dos alimentos e controle, e foram separadas da seguinte maneira: uma placa com amostra sem higienização, uma placa sem amostra para controle do meio para que pudéssemos comprovar que o experimento foi realizado sob asepsia adequada, duas placas com amostras enxaguadas com água corrente, duas placas com amostras imersas em solução de vinagre e duas placas com amostras imersas em solução de hipoclorito. Metodologia: todos os métodos foram realizados em embalagens de alumínio descartáveis devidamente higienizadas, onde as frutas foram colocadas em repouso. A água corrente é a maneira mais rápida, prática e comum de se lavar frutas e legumes no cotidiano corriqueiro, não havendo necessidade de utilizar nenhum outro ingrediente na hora da lavagem. A solução de vinagre é uma alternativa eficaz na hora de lavar os alimentos. As frutas ficaram em repouso em uma solução de 15 ml de vinagre a cada litro de água, por 15 minutos. O hipoclorito de sódio é o composto mais usado na produção de desinfetantes alimentícios. As frutas ficaram em repouso na solução de desinfetante durante 10 minutos. Resultados e discussões. As placas foram mantidas em uma estufa bacteriológica a 37 graus Celsius durante 3 dias. Então foi realizada uma análise visual do crescimento microbiológico das amostras na intenção de verificar quais métodos resultaram no maior crescimento de micro-organismos nas placas. Assim, quanto menos crescimento de populações bacterianas, mais eficaz será o método, já que ele controlou a presença de organismos indesejados. A seguir, irei apresentar os resultados do crescimento bacteriano nas placas de Petri para os diferentes métodos testados. Após 12 horas de incubação, não houve crescimento microbiológico em nenhuma das placas do experimento. Após um dia, todos os métodos tiveram uma placa cuja superfície foi colonizada. A duplicata do método 1 apresentou uma grande colônia na parte da maçã. Na placa do método 2, a amostra do tomate foi a única com desenvolvimento, totalizando 3 pequenas colônias. Por fim, na placa do método 3, foi possível observar um grande crescimento, embora nenhum micro-organismo tenha se desenvolvido em sua duplicata. Observe que não houve crescimento de micro-organismos na placa controle. Após 3 dias de incubação, houve um crescimento microbiológico abundante nas placas do método 1 e de amostras sem higienização, e não houve crescimento na placa de controle do meio. Já nos métodos 2 e 3, em uma das placas são visíveis apenas colônias, enquanto em suas duplicatas houve um crescimento intensificado na superfície da placa que foi totalmente coberta pelos micro-organismos. Conclusão: as placas em duplicatas revelaram resultados conflitantes, não sendo possível concluir qual foi o método mais seguro para higienizar frutas e legumes. Embora os resultados do experimento tenham sido inconclusivos, a recomendação do Ministério da Saúde é de se utilizar o desinfetante hortifrutícola disponibilizado nas UBSs. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenha gostado.